E aí, galerinha esperta, vamos aí, momento para recuperar. Obviamente que o professor Jorge quer que ninguém esteja ouvindo ele, mas pode acontecer. Temos uma equipe de alunos, uma turma de alunos bem ecléticos, bem diferenciados, bem diversos em toda a Rondônia. E cada uma pessoa tem um problema diferente, né? E por algum motivo ou outro, realmente, às vezes, não dá de acompanhar. As pessoas, a gente tem problema, então a gente entende. E é por isso que a gente está aqui, para recuperar essa sua nota aí, para ficar tudo de boa, tranquilão, suave na nave, beleza? Então, vamos lá no quadro. Recuperação da unidade 1. Vamos ver teorias demográficas, setores da economia e globalização, tecnologia da informação e serviços. Na aula 7, a gente viu a teoria de Malthus, ou seja, a teoria malthusiana. Também vimos, vamos começar a rabiscar, a teoria neomalthusiana, depois a teoria ecomalthusiana e a teoria reformista. Bem, Malthus é lá da Inglaterra, lá da Grã-Bretanha. Na época dele, o mundo estava passando pela Revolução Industrial. E lá entre 1840, lá na Grã-Bretanha tinha mais de 10 milhões de habitantes. Meio século depois, 50 anos se passaram e já eram 20 milhões. E aí, obviamente que falei para vocês que a Revolução Industrial aglomerou pessoas nas cidades, ok? E a tendência foi que a população realmente crescesse, beleza? Então, lá na primeira fase da Revolução Industrial, Malthus criou a seguinte teoria. Ele acreditava que a população tinha o potencial de crescimento ilimitado. Ok? Ilimitado. E a natureza era limitada para alimentar todas as pessoas. Então, a teoria de Malthus basicamente é essa aqui, ó. Para ele, o crescimento populacional ia ser em forma de uma PG. E a produção de alimentos seria uma PA. Ou seja, crescimento populacional cresceria em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos no mundo seria uma progressão aritmética. Logo, tal fato resultaria, ao longo do tempo, na falta de alimentos. Então, ele pensou que faltaria alimento suficiente para todas as pessoas e não teriam suas necessidades supridas, ok? A população ia começar a ter fome. Então, Malthus, vimos durante a aula, né, na unidade 1, que é uma teoria preconceituosa, ok? Malthus dizia que as pessoas não poderiam ter muitos filhos, porque ter muitos filhos era sinônimo de pobreza. E, além do mais, ele dizia que as pessoas pobres não poderiam estar se reproduzindo tanto. E outra, ele errou. Ele errou ao dizer que não teria alimentos para todos. Nós estamos em pleno século XXI e tem alimentos para todos. Ele não levou em consideração as tecnologias, ele não levou em consideração que essa tecnologia, a pesquisa, etc., chegasse ao campo e, inclusive, aumentasse a produtividade agrícola. Ok? Então, hoje a gente sabe que somos bilhões no mundo e ainda assim tem alimentos para todos. O que nós temos é problema de distribuição de renda no planeta. Beleza? Vamos lá no quadro. Agora vamos para a teoria neomalthusiana. Eles eram favoráveis ao uso de métodos anticoncepcionais e eles propuseram a difusão em massa nos países subdesenvolvidos. Estão vendo? Novamente, ó, por isso que
continuou sendo malthusiana, porque ainda está sendo preconceituosa com as pessoas mais pobres. Está novamente falando que é lá nos países subdesenvolvidos que precisa difundir os anticoncepcionais para a pobreza não continuar crescendo, porque tendo pobreza vai ter miséria, ok? Os neomalthusianos diziam ainda que o crescimento acelerado acarretava a diminuição da renda das pessoas. Exatamente, diminuir a renda, a pessoa vai ficar pobre. Portanto, para aumentar a renda média dos habitantes, era necessário controlar o crescimento da população desses países subdesenvolvidos, ok? E a teoria ecomalthusiana, ela defende que o controle do crescimento da população é uma das formas de preservar a natureza. Quais são as consequências desse crescimento acelerado da população? Os recursos do planeta Terra não serão suficientes para todos os habitantes, gerando grandes impactos ambientais. Alguns fatores não foram observados pelos ecomalthusianos em sua teoria. Os países desenvolvidos, nós sabemos que eles são os maiores consumidores de recursos naturais do planeta Terra, ok? Eles são bem menos e eles são os que consomem mais. Por isso que é ecomalthusiana, porque ainda assim é preconceituosa com os países pobres, beleza? Não levou em consideração os países ricos. Apresenta o menor percentual de crescimento da população. Quem que apresenta o menor percentual de crescimento da população? Os países ricos, os países desenvolvidos, ok? Ao mesmo tempo que eles, países desenvolvidos, representam um menor percentual de crescimento da população mundial, eles consomem muito mais recursos naturais do que os países pobres. Beleza? Logo, a natureza não está devastada somente pelo crescimento populacional, mas também pela consequência do progresso. Beleza? Então, aí depois a gente tem a teoria reformista, que ela vem ser uma crítica para a teoria neomalthusiana, ok? Segundo eles, a elevada taxa de natalidade não é a causa do subdesenvolvimento. Segundo a teoria reformista, uma população jovem, numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle da natalidade ocorre simultaneamente à melhoria da qualidade de vida dessa população e espontaneamente, de uma geração para outra. Ou seja, se isso acontecer também nos países subdesenvolvidos, levar educação, levar saúde, obviamente também vai cair esse crescimento da população, essa elevada taxa de natalidade, esse crescimento populacional, ok? Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem, numerosa, só se torna um obstáculo, um empecilho ao desenvolvimento de suas atividades, quando não são realizados investimentos sociais, em especial em educação e saúde. Beleza? Então, tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada que ingressa atualmente no mercado de trabalho. Para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio, é necessário enfrentar, em primeiro lugar, questões sociais e econômicas. Então, exatamente, questões sociais e econômicas vai resolver os problemas, segundo os reformistas. Investimento em educação, pessoas com maior nível educacional, obviamente que elas vão fazer o planejamento familiar, ok? E é isso que a questão dos reformistas querem dizer, que não atrelar esse crescimento da população e a pobreza à questão do subdesenvolvimento, mas sim dar condições para que as populações dos países subdesenvolvidos tenham educação, tenham saúde, melhor qualidade de vida, que obviamente a taxa de natalidade também vai cair. Beleza? Vamos lá. Taxa de fecundidade, só relembrando para você que é o período fértil da mulher, né, de 15 a 49 anos, que está caindo no mundo. A taxa de fecundidade, justamente por esse mundo pós-moderno que a gente vive.
ok? A mulher no mercado de trabalho. Então, a tendência é sempre estar em queda. Vamos lá com uma questão para vocês aí, hora de recuperar. Teoria que tentava explicar o atraso dos países subdesenvolvidos. Segundo o elevado crescimento populacional aumentaria a pobreza e levaria o país à miséria. Acabei de falar, é a teoria neomalthusiana, ok? Então, se falasse questão de PA e PG, seria teoria de Malthus, ok? Se falasse da questão dos recursos naturais sendo esgotado, é a ecomalthusiana, ok? E se falar em subdesenvolvimento que precisa dar condições para as pessoas terem melhores níveis educacionais, que contradiz a neomalthusiana, são os reformistas, ok? Vamos lá, setores da atividade econômica, setor primário, secundário, terciário, terceiro setor. O primário é onde nosso querido aluno está, que está na área da agricultura, da pecuária, do extrativismo vegetal, animal e mineral, ok? Esse setor produz matéria-prima para abastecimento das indústrias. Olha aí a vaquinha bonitinha, né, gente? Beleza, olha só, aí o setor secundário é a indústria em si, é o sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas, equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. O setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Imagem do setor secundário, né? A indústria, aqui é um exemplo de indústria farmacêutica, indústria metalúrgica, isso aqui é uma indústria tecnológica de computadores, beleza? Obviamente que isso é uma indústria de países desenvolvidos, ok? O setor terciário é esse setor em que a gente tem os serviços e o comércio e está diretamente ligado à prestação de serviços, como, por exemplo, professores. Tem professor que dá aula, professor não dá aula, professor vende aula. Porque se o professor desse aula, era de graça, beleza? Quem quiser aí dar uma cachuleta no professor Jorginho, pode dar-lhe, mas a verdade é essa, ninguém trabalha de graça. Não é isso, Lobinho, concorda? Olha aí, ó, o Lobinho está até rindo de mim ali. Então, advogado, todos eles vão trabalhar, só que de forma na prestação de serviços, ok? Profissionais liberais em gerais, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, ok? São os profissionais liberais, são serviço, prestação de serviços, os psicólogos, psiquiatras, etc. E também o comércio. As pessoas saem para comprar um sapato, para comprar uma meia, para comprar comida, para ir no supermercado, para ir na sorveteria, no supermercado. Você vai no comércio, ok? O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. Comércio varejista é justamente esse comércio em que está ligado diretamente a nós, cidadãos comuns, que vai lá e compra, ok? É diferente da indústria, que quem vai na indústria não somos nós que vamos na indústria, são as grandes empresas que compram em grande quantidade para vender nesse varejo, ok? Exemplos de setor terciário, né? O comércio e os serviços, ok? Aqui é um desenho de um advogado que também é um serviço jurídico, ok? Ambos têm o seu valor, ok? Ambos têm o seu valor. E aqui, esse aqui, no caso, vende mercadorias. Nos dois casos aqui que eu risquei, vou mudar a cor, esse aqui e esse, eles vendem serviços, não são produtos, ok? E o terceiro setor, ele envolve as organizações sem fins lucrativos, ok? Entre elas estão as ONGs, que são as organizações não governamentais, que contam com empregados, com a participação voluntária e a filantropia, ou seja, ajudar pessoas sem ter dinheiro em troca.
Sem a ação do governo, o governo não está envolvido, nem do setor privado, na maioria de suas atividades. Vamos lá para uma questão. Na atualidade, as mudanças climáticas têm sido um assunto recorrente nos debates econômicos internacionais. O clima é determinante para as atividades relacionadas a... Olha, ela quer dizer que está intimamente ligada o clima a algum tipo de atividade relacionada, ok? Ou seja, você tem que saber o que o clima interfere diretamente. A letra A diz que é a extração de recursos minerais que contempla o setor econômico terciário. Produção de gênero de alimentos, alimentícios, né, que faz parte do setor primário. Produção de máquinas e equipamentos, que compõem o setor secundário. Então, a extração de recursos minerais aqui na A, ó, não pode ser, ela não é do setor terciário, beleza? Então já corta. Recursos minerais é do setor primário, ok? Produção de máquinas e equipamentos, que compõem o setor secundário, isso está certo. Mas, no entanto, o clima não interfere, porque a produção industrial é em imensos galpões, todos protegidos, beleza? Também, então, não vai ser. Atuação de grandes institutos de pesquisa típica do setor terciário, o clima não vai interferir isso aqui em nada, não tem nada a ver. Implementação de atividades turísticas representativas do setor primário, atividade turística é no setor terciário, é serviço, ok? Então só pode ser a letra B. Os alimentos, soja, milho, arroz, beleza? Vamos para a próxima. Globalização. Aí tem a nova economia, falamos do turismo, complexidade do espaço turístico e o turismo no Brasil. A globalização é o processo, em particular, e as mudanças provocadas pela introdução. A globalização se dá pela introdução das tecnologias da informação. Elas criaram novos ambientes, novas relações de trabalho, novos hábitos de consumo. Promover uma verdadeira revolução na maneira de fazer negócios e no modo de vida da sociedade moderna. A nova economia, ela é formada pelas empresas .com, ok? .com quer dizer comercial, ou seja, um comércio virtual, que explora a área de tecnologia, de telecomunicações, informática e internet. É possível, então, atuar em diversos lugares, em diversos setores, sem estar presente fisicamente. O espaço, em certo sentido, e em determinadas situações, também se torna virtual. Não precisa ter uma loja física com tijolo, agora ela é virtual, ela é na internet e ganha-se dinheiro do mesmo jeito, ok? Aí ó, a gente fez aqui um gráfico para explicar, né? O turismo é do setor terciário e a gente colocou um gráfico demonstrando para vocês que é na Europa o lugar que é a maior visitação das pessoas do mundo, ok? Em primeiro lugar, a Europa, beleza? Segundo lugar, as Américas, principalmente levado em consideração os Estados Unidos, beleza? Que está ali em vermelho. E aí, ó, aqui no Brasil, quem mais vem para passear no Brasil são os argentinos. E no mundo, o país mais visitado é a França. Ok? Depois a Espanha, depois os Estados Unidos, depois China, Itália. Então, no Brasil, quem mais vem para cá passear são os argentinos, depois os americanos, depois os chilenos, paraguaios, uruguaios, franceses e etc. Beleza? Vamos lá para uma questão. As redes de comunicação nascidas com a informática transferem pacotes digitais de informação com texto, som e imagem. O trecho acima faz referência a quê? As redes virtuais que são acessadas cotidianamente pelos habitantes da classe média e alta de todos os países. B. As novas tecnologias de informação que estão de forma democratizada. Não está democratizado, já vou cortar. C. A tecnologia de compressão digital que proporciona um aumento assombroso da velocidade e da quantidade de informação transmitida. Aos sistemas de computadores, telefonia e satélites que possibilitam o intercâmbio de informação em tempo real para os países que possuem, satélites. Não é só para os países que possuem satélites, são para todos os países que podem comprar essas informações e podem alugar
pagar por essas informações tidas dos satélites. As áreas dispõem de equipamentos modernos para difusão da informação, constitui pontos de acesso, arco de transmissão, e nós incluindo todos os lugares. Não é todos os lugares. Então, só pode ser a letra C, compressão digital, ok? Que proporciona um aumento absurdo de velocidade e quantidade de informação transmitida, e a cada dia que passa aumenta essa velocidade, ok? Olha só, galera, deu certinho o tempo aí, agora você fica aí com a sua prova de boa, tranquilão, faz aí só na manha que vai dar tudo certo, beleza? Boa prova, tchau!